Em 1986, o mundo viu o maior acidente nuclear da história em Chernobyl. Mas você sabe o que foi responsável por esse desastre na antiga União Soviética? Olá, eu sou a Mariane e nesse vídeo você vai descobrir como aconteceu o acidente nuclear em Chernobyl. Mas antes, preciso de te lembrar de se inscrever no canal. Aqui, além de curiosidades históricas, você também encontrará conteúdo que te ajudará nos vestibulares e muitos resumos para estudar na hora da prova. Agora sim, vamos ao vídeo. Na antiga União Soviética, onde hoje é o território ucraniano, em setembro de 1977 foi inaugurada a usina, conhecida como Usina Nuclear de Chernobyl, na cidade de Pripyat. As usinas nucleares surgiram na primeira metade do século XX. Infelizmente, a criação dessas usinas só foram possível porque alguns cientistas estavam realizando pesquisa com radioatividade e como transformar ela em bombas. Como sabemos, o resultado dessas pesquisas foram aplicadas em Hiroshima e Nagasaki. Depois disso, sabendo o potencial desse material, começaram a fazer pesquisas para o uso pacífico, para gerar energia. Esse tipo de usina é muito comum em vários países e responsável por 11% de toda a energia gerada no mundo. Apesar de toda essa popularidade, não é um processo fácil transformar os materiais nucleares em energia elétrica. Para isso, é necessário um combustível. O mais utilizado é o urânio, que passa por um processo de divisão atômica. Eu não sou muito boa em química, mas vou tentar explicar um pouco desse processo. O urânio é um metal e está presente na tabela periódica. Ele é representado pelo símbolo U. O seu número atômico é o 92. E o seu núcleo atômico é o mais pesado encontrado na natureza. Com isso, dentro de um reator de usina nuclear, esse urânio passa pela fissão, que é o nome dado para a divisão atômica. Nessa divisão, o urânio é grandão e se transforma em núcleos menores. E nesse processo tem uma perca de massa, que acaba se transformando em energia. Mas essa é uma forma bem genérica de explicar a reação dentro do gerador na usina. Tenho certeza que o seu professor de química saberá explicar bem melhor. E depois conta aqui nos comentários pra gente. Assim, aproveitamos para estudar um pouquinho de química para o vestibular. Mas enfim, o resultado de tudo isso é a liberação de muito calor, que é usado para aquecer a água que fica armazenada na usina. Ela evapora rapidamente e gera muita pressão, o que faz mover grandes geradores, dos quais produzem a energia elétrica. Ufa! Eu disse que não era um processo simples. A usina nuclear de Chernobyl, que tinha 4 reatores, foi construída para gerar aproximadamente 4.000 megawatts de eletricidade. Um ponto importante que eu tenho para destacar é que a água aquecida lá na usina de Chernobyl passava por um sistema de tubos e blocos de grafite que levavam até o gerador. Infelizmente, essa estrutura não era preparada para conter um possível vazamento de radiação. Na madrugada do dia 26 de abril de 1986, os 176 funcionários do Bloco 4, onde ficava o reator 4, foram informados de que a usina passaria por testes de segurança. O teste em questão iria analisar a capacidade das turbinas de funcionarem mesmo se ficassem sem energia, ou seja, testar o quão seguro era se a usina ficasse sem receber energia, caso acontecesse um apagão. Então, os operadores desligaram os equipamentos, mas, infelizmente, o teste foi muito rígido para as turbinas, já que os responsáveis por ver até onde a turbina iria aguentar deixaram de seguir uma série de protocolos de segurança, do qual a usina não passou.
causando um estouro no reator 4. Eu não estou dizendo que os funcionários foram culpados por não seguirem os protocolos de segurança. Na verdade, eles receberam ordens, justamente porque os seus superiores queriam testar o que aconteceria caso não fossem cumpridos os protocolos de segurança. Assim que perceberam o estouro, religaram rapidamente os equipamentos. Mas, infelizmente, isso não foi o suficiente, já que, após ouvir esse primeiro estrondo, notaram que no teto, onde ficava uma espécie de escudo, foi removido pela grande massa de ar que se deslocou em grande velocidade. Essa proteção pesava mais de 100 toneladas, lançando no ar muito material tóxico, como o iodo 131, o césio 137, o estrôncio 90, que rapidamente se espalharam pelo ar. A propósito, esses elementos eram o resultado da fissão do urânio que eu expliquei anteriormente. O núcleo do reator, que estava muito quente, começou a se fundir, formando uma espécie de lava radioativa, que deu início a um incêndio, liberando cada vez mais gases tóxicos. Poucos minutos depois, um grupo de bombeiros já estava tentando conter o incêndio. Mas, como é de se imaginar, além das chamas, o mais perigoso era a radiação no local. E, ao contrário do fogo, era invisível. Os 6 bombeiros não tinham proteção nenhuma para lidar com a exposição à radiação e foram expostos a quantidades letais. O desastre nuclear teve proporções gigantescas. Os gases que subiram pelo ar se espalhavam cada vez mais, criando uma fumaça radioativa com mais de 1000 metros. Além disso, no meio dos escombros, o urânio estava exposto e liberando 100 vezes mais radiação do que o ataque em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Tudo isso é horrível, mas 20 anos depois do acidente, descobriram que poderia ter sido pior, já que o urânio que estava nos entulhos corria o risco de uma segunda explosão, o que destruiria grande parte da União Soviética e contaminaria muitos outros países. Na cidade de Pripyat, que foi construída justamente para abrigar os funcionários da usina, não foi emitido nenhum tipo de alerta. Por ter acontecido durante a madrugada, ninguém tinha escutado a explosão. Apenas pequenos rumores estavam circulando de que um acidente tinha feito 2 vítimas na usina. Aos poucos, soldados começavam a aparecer com roupas especiais e aparelhos que aparentemente estavam medindo algo. Mas, como não diziam nada para a população, os cidadãos continuaram com a sua rotina. Mas o que esses aparelhos detectavam era de que a radiação na cidade estava cerca de 15.000 vezes maior do que o normal. E ao decorrer do dia, esse número só aumentava, chegando a 600.000 vezes mais alto na mesma noite, fazendo com que toda a população de Pripyat recebesse 50 vezes mais radiação do que o corpo humano suporta em apenas um dia. O governo soviético criou uma comissão com cientistas para analisar os dados coletados, mas os números eram tão altos que achavam que estava tudo errado. No dia 27 de abril, a população não desconfiava, já tinham certeza do acidente, porque o governo enviou mais de 1000 ônibus para retirar as famílias da cidade. Porém, para evitar pânico, não informaram os detalhes da operação e disseram para estarem prontos o quanto antes, pois os ônibus partiriam em 2 horas. Também disseram que não precisavam se preocupar de pegar muitas coisas, porque ficariam fora apenas 2 dias. O que sabemos que não era verdade, já que nunca mais poderiam voltar.
Mas não foi só a população que acabou se iludindo, já que governantes e alguns cientistas estudavam em quantos dias a usina poderia voltar a funcionar, já que ela era responsável por fornecer uma grande quantia de energia para toda a União Soviética. Nesse mesmo ano, o mundo passava por algumas tensões diplomáticas e, para evitar algumas complicações, a antiga União Soviética decide tentar abafar o que aconteceu e não informar aos países vizinhos. Porém, em 28 de abril, na usina nuclear de Estocolmo, lá na Suécia, marcava nos detectores altos níveis de radiação, o que gerou muita preocupação de que a usina estivesse com algum vazamento. Mas, ao analisarem uma pesquisa para descobrir o possível foco do vazamento, perceberam que, na verdade, ele vinha de mais de 1000 quilômetros de distância, ou seja, provavelmente da União Soviética. Preocupados de um possível ataque nuclear, a Suécia informa outros países e não demorou muito para que descobrissem o acidente em Chernobyl. O governo da União Soviética fez várias iniciativas para tentar conter o avanço da destruição que o acidente estava causando por continuar liberando radiação, como, por exemplo, enviar aviões que jogavam sobre o reator danificado areia para tentar apagar o incêndio, escavar túneis embaixo do reator para colocar nitrogênio líquido para fazer o resfriamento e até enviar equipes de limpeza para enterrar os escombros da usina e demolir as casas que continuavam emitindo radiação. Isso e várias outras ações que custaram a vida de muitos heróis. Mas a ação que levou o resultado definitivo foi a construção do sarcófago no reator 4. Foram necessários 600 mil trabalhadores nessa construção, que também ficaram expostos a altos níveis de radiação. O sarcófago de Chernobyl funciona como um cofre de concreto e metal, que impede que a radiação saia. E em 2016, um novo sarcófago foi colocado sobre o anterior. Esse novo é uma estrutura metálica com mais de 30 mil toneladas e tem um prazo de validade maior, de 100 anos. Mas, apesar disso, até hoje a cidade de Pripyat é inabitável. Também não temos um número exato de vítimas desse acidente nuclear, mas 6 dos trabalhadores que estavam na usina coordenando os testes foram condenados a 10 anos de prisão por terem ignorado os procedimentos de segurança. Mas você se lembra do que eu disse antes, não é? Enfim, esse acidente, somado a outras crises, fez que a União Soviética fosse dissolvida em 1991. E se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os seus amigos. E eu te vejo na próxima. Tchau!